Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Lester e a nossa pergunta de hoje é: você está pronto para transformar suas vendas? E a minha pergunta veio por um simples motivo, porque para transformar uma venda, você tem que estar sempre centrado no seu cliente. E é o que a gente vai falar hoje. Como criar diálogos centrados no cliente e alcançar resultados que são surpreendentes para todos nós. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso capítulo da jornada de conhecimento, de gestão e de empreendedorismo. Hoje a gente vai trazer mais um episódio com dicas extremamente valiosas para aprimorar as suas habilidades no setor de vendas. A gente vai explorar um conceito essencial, que é a criação de diálogos entre vendedor e entre cliente. Por quê? Porque a verdadeira diferença vai residir sempre nessa conversa franca, nessa conversa empática que se cria. E se a gente não souber criar, a gente não vai conseguir finalizar uma venda de acordo com o que a gente poderia conseguir. A gente ter um diálogo genuíno e interativo que atenda principalmente às necessidades do nosso cliente pode realmente levar os nossos resultados e as nossas vendas para um patamar muito superior. Então, fica ligado no que a gente vai falar a partir de agora, porque essa jornada vai aprimorar e vai aprimorar em muito as suas habilidades de venda. E para isso, eu vou comentar mais uma fábula que eu peço que vocês prestem atenção e anotem as 3 dicas principais para que a gente possa conversar depois. Então, a nossa fábula de hoje é sobre a lição do vendedor sábio. Havia uma floresta onde vários animais eles viviam em harmonia. E naquele ecossistema havia um vendedor extremamente sábio, que era uma raposa bastante astuta. Ela estava sempre buscando novas maneiras de melhorar as suas vendas e atender principalmente às necessidades de cada um dos clientes. Mas um dia, uma situação extremamente difícil surgiu na floresta. Os animais estavam enfrentando aquela escassez de comida devido a uma estação inesperadamente seca, algo que nunca tinha ocorrido e que ocorreu justamente naquele ano. A maioria dos vendedores tentou vender seus produtos de forma tradicional, mas ainda assim as vendas estavam fracas e nada melhorava. Daí foi que a raposa, que era um vendedor extremamente sábio, decidiu fazer algo que era completamente diferente e inovador. Em vez de insistir em vender os seus produtos de forma regular, ela começou a conversar com os outros animais. Ela fez aquelas perguntas sobre as necessidades de cada um e principalmente sobre as preocupações que cada um deles tinha e em relação aos desejos. O que podia melhorar, o que podia ser feito de uma forma diferente para superar aquele problema. Daí a raposa percebeu que os animais estavam procurando uma solução para a escassez de alimentos. E aí, ao invés de educar os clientes sobre os seus produtos e como eles poderiam vender aqueles produtos de uma forma antiga, a raposa começou a aprender com cada um dos depoimentos e com cada um dos clientes, com cada um dos animais, com aquilo que eles vinham falando para ela. E aí ela percebeu que a forma de vender era mais importante do que o produto em si, para que ele pudesse chegar a cada um dos clientes. E aí ela desenvolveu um novo produto, que era um sistema de compartilhamento de alimentos entre os animais da floresta. A ideia era completamente centrada nas necessidades do cliente e proporcionava uma solução perfeita para aquele problema da escassez, onde todos os clientes, todos os animais passaram a ter acesso aos alimentos que antes estavam faltando. Então, em relação à fábula que eu acabei de contar, vocês conseguiram identificar pelo menos 3 dicas principais que a gente deve levar em consideração em relação às vendas? A primeira delas, para mim, é muito claro que todo vendedor ele deve avaliar a sua linguagem de vendas e tornar essa linguagem completamente interativa, centrado na necessidade do seu cliente, porque só assim ele vai realmente conseguir identificar o problema do cliente e criar a dinâmica necessária para que ele possa atender as dores e as preocupações de cada um dos clientes. A partir daí, a gente consegue ir para o nosso segundo ponto, a nossa segunda dica valiosa, que a nossa fábula traz, que é como a raposa vendedora da nossa fábula, é comprometer-se a fazer algo que seja diferente.
Como que ela vai fazer isso? Incorporando alguns tipos de perguntas exploratórias, onde ela vai conseguir, mesmo que o nosso cliente, mesmo que a outra pessoa não saiba exatamente definir qual a dor, qual o problema dela, a gente consegue identificar qual o problema. E aí sim, a partir dessas perguntas exploratórias, a gente consegue aprofundar nas necessidades de cada um dos clientes. Fica a segunda dica. E finalmente, a nossa terceira dica é que todo vendedor tem que parar de tentar educar os clientes para consumir o seu produto e começar a aprender com eles. Então é uma mudança de postura. Ao invés dele querer educar e empurrar o produto, ele tem que aprender, saber quais são as reais necessidades desses clientes, para que aí sim ele consiga posicionar o seu produto em relação à satisfação, ao cumprimento daquela dor que realmente o nosso cliente tem. Essa é a nossa terceira dica. Então, depois de tudo isso que eu falei, das 3 dicas que a gente teve a oportunidade de trazer, vocês concordaram? Vocês acharam alguma que eu não tenha falado? Por favor, comenta aqui embaixo e deixa a sua opinião, seja concordando, seja complementando essa informação que a gente trouxe. Por quê? Porque é muito importante a gente construir esse conhecimento junto e conseguir dar acesso a todas as pessoas que nos seguem a conhecimento de qualidade. Eu prometo a cada um de vocês que eu vou não só ler, como eu vou analisar, responder e agradecer a cada um dos comentários que vocês deixarem. E já aproveita, não só curta, mas também se inscreva nesse canal, para que vocês possam estar tendo acesso a novas fábulas, aos novos episódios que a gente vai disponibilizar em breve. Tá ok? Então, até aqui foi tudo muito rapidinho, como eu prometi, sempre abaixo de 10 minutos. Se você não assistiu ainda a algum dos episódios que a gente disponibilizou, por favor, volta lá, assiste, comenta, complementa e curte, caso você tenha gostado. Caso você já tenha comentado, complementado e compartilhado todos os episódios anteriores, aguarde os próximos. Logo, logo a gente vai estar liberando mais um desses episódios. Você não perde por esperar, a gente está preparando realmente material de qualidade com conhecimento denso para que todos nós possamos crescer juntos. Tá ok? Vocês são fundamentais para o crescimento desse canal. E é por isso que eu sempre peço para que vocês estejam junto com a gente, participando e complementando. Só tenho a agradecer, um forte abraço e até a próxima.